O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quanto tempo, né? Estamos retomando nossas gravações do programa Direito em Família. É um prazer estar de volta aqui com vocês, não é isso, doutor Jorge? Muito tempo, né? Muito tempo, muito tempo. Mas acho que agora a gente vai tentar, pelo menos, gravar com menor espaço de tempo, né? Essa pandemia perturbou todo mundo, né? Bastante, bastante. A gente até ia gravar de máscara, mas a gente conseguiu botar um distanciamento. Um distanciamento Estamos bom vacinados, né? Recentemente, com as né? duas, Porque né? Eu tô pela querendo... idade, a gente acabou de vacinar, né? Eu já vacinei. Minha segunda dose foi em abril. Nossa! Em abril, tá vendo? Aí vocês já vão imaginar a minha idade, né? Mas eu estou doido para ver a terceira dose, quem sabe a quarta. O negócio é acabar essa pandemia, a gente poder voltar à normalidade, Claro. Estamos tomando os cuidados, enfim. E vamos fazer o nosso trabalho agora, né, doutor Jorge? Vamos agora tentar responder as perguntas. Mas vamos começar com as notícias, Vamos. né? Nosso boletim das famílias, a gente vai trazer aqui as notícias mais recentes do direito de família. Vou começar com uma que saiu pelo Tribunal de Justiça lá de São Paulo, né? Danos morais a casal homoafetivo, condenação por atendimento discriminatório, princípio da igualdade. É o que sempre existe, né? Nós já tivemos momentos melhores, né? Os momentos desse preconceito, da discriminação. Hoje está pior do que o ano passado, que estava pior do que 2019. Quer dizer, nós tínhamos avançado muito com essas questões dos casais homoafetivos, união estável homoafetiva, estava tudo certo. Ainda está, mas tem pessoas que se arvoram no direito de ser diferente, né? Ou de remar contra a maré. Então, isso é um caso, eu trouxe essa questão para cá, para que é uma história, quer dizer, boba, né? É um caso de Covid, né? Onde o casal de homossexuais foi ser atendido, um foi levar o outro, um não estava, né? E ele teve que ficar esperando para fazer o exame na tal clínica por muito tempo, né? Outras pessoas passaram na frente e foi alegado para eles, pelo quadro deles, quer dizer, eles confundiram o risco que se tem com a questão do HIV, com a questão da Covid, deixando como se vamos acabar de fazer em todo mundo que está aqui, para depois nós vamos fazer o teste em vocês. Então, essa questão gerou, evidentemente, um dano muito grande. Eles entraram na justiça e conseguiram, né, o dano moral necessário. Evidentemente que a empresa, que é uma clínica, ela recorreu, né, isso vai sendo julgado. E hoje, há 2 anos atrás, eu diria aqui que teria dificuldade de ter acontecido isso, e se tivesse acontecido, o julgamento seria um julgamento para realmente ensinar, para mostrar, olha, não se pode fazer isso, não existe o porquê fazer isso, né? Então, seria condenado nos danos morais. Hoje eles foram em primeira instância, né? A empresa, a clínica foi condenada por danos morais, recorreu, aí você me perguntou, doutor, é apenas um recurso. Vai ter que esperar para saber. Eu não sei quantos recursos, ou vai terminar aí, ou não sei quantos recursos vai se ter e qual é o resultado final. Eu ainda quero acreditar que o resultado final vai ser satisfatório à evolução da vida, né? A situação que nós nos encontramos. Porque hoje está muito difícil, né? Para as pessoas terem uma ideia,
existe uma determinação do Conselho Nacional de Justiça na questão da declaração de união estável igualmente para casais héteros e casais homossexuais. Hoje, em alguns cartórios, está havendo reclamação, porque alguns cartórios, até no Rio de Janeiro, não estão fazendo, ou estão, como se diz, enrolando. Você pedindo coisas a mais, dificultando o processo das coisas. Então, isso tudo funciona. É bom que a gente sempre coloque o seguinte: a lei, ela é lei e é muito boa quando ela tem referendo da sociedade. Então, uma lei pega quando ela tem referendo da sociedade. Não adianta você ter uma lei que ela seja teórica e a sociedade não tenha, por exemplo, o temor da lei, receio de não cumprir a lei. Quando isso existe na sociedade, essa lei pega. E aí você vai olhar pela questão dessa lei ser justa. Se ela está pegando na sociedade, se não existe nenhuma reivindicação contrária dessa lei, ela, a princípio, é uma lei justa. Quando essa lei é questionada na sociedade, e que, de acordo com os ventos, né, hoje nós temos um momento mais conservador do que tínhamos há 3, 4, 5 anos atrás, um momento mais fechado, um momento mais difícil de se lidar com essas questões, principalmente as questões familiares. Veio uma tal de família patriarcal de novo, uma família conservadora, quer dizer, parou aqueles desenhos que a gente sempre colocou aqui, né, da família plural, a família do amor, que ainda está em voga, que ainda é a maioria, mas hoje está encontrando suas dificuldades, porque existe uma parte hoje maior conservadora do que era algum tempo atrás, né? Então, nós esperamos, evidentemente, se esses tempos estão diferentes, nada mais justo entender que isso se aplica em todos os lugares, seja na medicina, seja na odontologia, seja na engenharia, seja na justiça. Uhum. Até guarda compartilhada, que era uma coisa simples, alguns lugares ainda voltou a ter aquela obrigação maternal que a mãe que tem que fazer e o pai tem que sustentar, discussões que a gente já tinha superado. Mas isso é assim mesmo, né? Eu acho que esse casal aí logrou sucesso, espero que nos recursos que a clínica possa fazer, eles sejam derrotados, né, para identificar a liberdade que foi construída, né, que não pode ser a qualquer momento jogada fora. Tempos difíceis, doutor Jorge. Vamos continuar aqui agora uma notícia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Concessão de guarda alternada, paternidade de modo responsável, melhor interesse dos menores. Isso aí a mãe recorreu. A mãe recorreu, deixa eu explicar a vocês, isso aí não é a guarda alternada, o título está incorreto. O que hoje a Justiça está entendendo, na maioria dos lugares, isso é um grande avanço. Lembra que eu falei você está hoje uma situação mais conservadora, mas, ao contrário, a questão da guarda compartilhada, dentro do espectro da guarda compartilhada, se avançou muita coisa. Aí as pessoas ficam falando igual da guarda alternada. Não, não é isso. Você determina a guarda compartilhada, e a guarda compartilhada, só para relembrar que muito tempo a gente não fala isso, a não ser os programas que vem repetindo, a guarda compartilhada, ela compartilha a obrigação dos pais em relação aos filhos. Né? É você ter uma separação dos pais, mas não se separar dos filhos. As responsabilidades continuam. E, cada vez mais, isso foi avançando, sempre pensando, acredito eu, aí um julgamento meu, né? Sempre pensando muito mais na mulher, na mãe, do que no homem, o pai. Estou falando do casal heterossexual. Por que eu falo isso? Porque a mãe, geralmente, ela tinha, e tem ainda, em boa parte,
a responsabilidade de trabalhar dentro e fora, né? Trabalha fora o dia inteiro, chega, cuida da casa, cuida dos filhos, faz tudo, cuida do marido. Aquele negócio meio machista, mas é como era. A guarda compartilhada veio ajudar, dizendo o seguinte, que o pai, ele não tem obrigação de sustento, ele tem obrigação geral, como tem a mãe. Tem obrigação de estudar, tem obrigação de dar banho, tem obrigação de vestir, tem obrigação de sair, tem obrigação de tudo, assim como a mãe. E para referendar isso de forma maior, encontrar uma maneira da convivência, ou seja, a visitação, que se chamam, o que é a convivência, dela ser tantos dias por mês, quarta fica com o pai e fim de semana de 15 em 15 dias fica com ele, isso está caindo por terra. O que está se fazendo agora? Essa alternância. Vamos tirar um dia da semana. De segunda a segunda mora com um, quando estão no mesmo município, né? Mesmo, domicílios perto de colégio. Uma semana mora com um, de segunda a segunda com um, segunda vai para a casa do outro, segunda, na outra segunda, para o outro. O que isso ajuda a criança? Primeiro, ajuda naquela divisão de férias. Segundo, ajuda nos finais de semana. Você não tem mais que estipular um final de semana para o pai e outro final de semana para a mãe, não. Se é de segunda a segunda, ele vai ter esse final de semana, a outra vai ter com a mãe ou com o pai, né, nessa alternância. Então, essa guarda alternada, que é, inclusive, uma posição nossa aqui de Friburgo, né, o Ministério Público defende essa tese, os juízes aqui defendem, é o que mais tem se decidido, é bom que as pessoas entendam. E, muitas das vezes, no meu ponto de vista, erradamente, a mãe não concorda com essa situação. Porque ainda tem aquela resistência, acho que é mais do que natural, né? Que, né, não, como é que vai cuidar do meu filho? Mas ele tem uma asma que tem que tomar um remédio em tal lugar. Gente, é o pai que vai fazer. Ele, se não brigar com ele não toma banho, dorme sem dormir. Quando tiver com o pai, é o pai que vai fazer. O pai é obrigado a fazer, porque senão vai ter a cobrança da mãe. Essas coisas, infelizmente, se não tiver concordância dos dois, vai se resolver na justiça. Então, é uma coisa super positiva. E muitas das mães não concordam, por isso, o recurso. Mas como se faz um recurso de uma situação dessa, dificilmente se tem sucesso. Porque, geralmente, os desembargadores, onde tem o recurso, onde é feito o recurso, são nos tribunais de justiça, eles tendem, na área de família, a não ser que seja um caso muito escabroso, tendem a ratificar aquilo que eles não tiveram contato. Eles lá, eles recebem um papel, uma história de cada lado e vão dar o seu veredito. No juiz de primeira instância, não. Viveu na pele aquilo, teve audiência, teve diligência, teve de tudo. Teve audiência de conciliação, depois teve audiência de julgamento, caso seja preciso. Então, esses recursos, eu até botei para um conselho, não façam, deixa a vida mostrar a correção dessas decisões. Aqui em Friburgo, é sempre aconselhado pelos juízes, pelo Ministério Público. Caso não exista acordo, o juiz vai julgar. E se não tiver uma coisa muito, mas muito escabrosa mesmo, dificilmente eles não vão decidir por essa situação. Muito bem. Doutor Jorge, reconhece. Falando muito. Mas é porque muito tempo sem gravar, né, doutor Jorge? Botar vai render. Trava aqui, né? As nossas notícias aqui vão render bastante. Vão render, né? Vamos para a terceira delas. Reconhecimento de multiparentalidade, registro dos nomes de pais biológico e socioafetivo em certidão de menor. Princípio do melhor interesse da criança, isso. TJ de São Paulo. Isso aí, quando você vê a notícia TJ, é porque isso foi em sede de recurso. A primeira instância decidiu-se que o pai que criou, que não era o pai biológico, né, ele manteve todos os seus direitos. É o pai registral, é o pai que sustenta, é o pai que cuida, é o pai que dá carinho, que dá amor, e de repente aparece um pai que não sabia que era, ou que sabia, que está cobrando o seu lugar,
na história. Não, ele é meu filho também. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que aquele pai que criou, que fez de tudo, não aceita determinadas coisas. Aceitar o quê? A proposta de fazer com que os dois estejam na certidão de nascimento da criança e tenham uma corresponsabilidade, sem mudar nada na situação. O que é mudar nada na situação? O menino continuar morando com o pai, esse que criou ele, junto com a mãe, tudo direitinho, mas ele vai ter uma alternância no sentido de poder conviver com o pai biológico. Antigamente, há pouco tempo, se brigava, não. Primeiro pai é o pai do sangue. Então, você a vida inteira cuidou de uma pessoa como filho, aí depois lá, mais tarde, você perde a paternidade porque não tem o sangue. Uma coisa esdrúxula isso, né? Uma coisa que não tem sentido. Uma pessoa que você pouco viu, de repente se torna seu pai, e aquele que foi seu pai a vida inteira deixa de ser regimentalmente, né? Aí depois passa para dizer o seguinte, não, pai é quem cria, que é o ditado que a gente aplaude, né? Pai, mãe é quem cria. Não é quem botou no mundo, é quem cria. Então, criou-se dificuldade para o pai biológico. Então, numa contenda dessa aí, o que poderia ser feito? Não, olha, vai ficar o pai que criou, ele vai continuar, etc, etc, ele que é o pai, e vamos discutir se ele vai poder ter algum relacionamento com o outro. Quando eu digo que o direito de família está uma vírgula a mais, hoje as decisões, e essa aí, é uma decisão que diz o seguinte, não, os dois são pai. Um é o pai do afeto, do amor, do carinho, o pai registral, o pai que cuidou, o pai que sustenta, o outro é o pai que apareceu e está reivindicando o seu direito. Olha que beleza. Ele não precisava fazer isso. De repente descobriu, ele quer ter o direito de ter o filho dele, que o filho dele o conheça. Então a justiça entendeu que na certidão de nascimento da criança vai ter o nome dos dois. Então é a multiparentalidade. Além disso, o direito do filho de conviver com os dois vai estar garantido. Além disso, o direito do filho ter a solução das suas questões de criança, de adolescente, vai passar pela mãe e pelos dois pais. Né? É uma mudança na vida da criança e você pergunta à criança, está ali, o melhor interesse da criança. Pergunta se a criança, na maioria dos casos, nesse caso é um desses, reclamou disso. Não, ninguém vai reclamar de ter mais amor, mais afeto, mais carinho. Então, hoje você tem caso de duas mães já, várias decisões dessas. Então, mostra que, por mais que a gente tenha colocado um pé atrás, estamos colocando um pé e meio à frente ainda. Foi uma decisão onde a criança tem registralmente dois pais e também na responsabilidade para com ele, dois pais. Muito bem, doutor Jorge. A gente vai encerrar o nosso primeiro bloco. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco, começando a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. A gente volta já já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Direito em Família. A partir de agora, a gente começa a responder as perguntas que vocês passaram pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, primeira pergunta. Quero abrir inventário do meu pai e soube que tem que pagar multa por ter passado do prazo. O senhor pode explicar? É simples. Você tem... com as regras, depois eu explico na pandemia, você tem um prazo para que você entre com o inventário. Esse prazo foi criado justamente, esse prazo beneficia muito mais ao Estado do que propriamente aos herdeiros. Esse prazo foi estipulado para que não ficasse... Existem muitas famílias que nem fazem inventário, deixa a coisa como está. E um dia, um herdeiro do herdeiro do herdeiro tenta resolver essa questão. Então, estipularam um prazo de 60 dias. Nesse prazo, você... Aí está dizendo o seguinte, se você não entrar com inventário em 60 dias, você vai pagar uma multa. Mas é muito... Quer dizer, eles não explicam que multa é essa. Todo inventário, quando ele é feito, existe um imposto a ser pago, mais uma vez, para o Estado. Então, se você tem um imóvel a ser inventariado, esse imóvel ele vai sofrer uma avaliação. Essa avaliação do imóvel, vamos supor, R$500 mil. Você vai pagar um imposto de transmissão, veja bem. Imposto de transmissão significa o seguinte, daquele que faleceu para aqueles que estão herdando. Esse imposto de transmissão, ele gira em torno de 4,5% a 6%, isso depende do local. Aqui em Friburgo está dando 4,8%, 5%, depende, né? Você vai pagar sobre aquilo que você está herdando. Então, se você está herdando um imóvel de, vamos supor, de R$500 mil, vamos fazer uma conta redonda aí, 5%, você vai pagar 5 vezes 5, R$25 mil de imposto. Então, você já vê que esse imposto, que se chama imposto de transmissão, esse imposto você vai pagar 5%, mais ou menos, às vezes um pouco menos, sobre o valor do imóvel. Se for 500 mil, vamos botar aí, R$25 mil. Então, isso está enquadrado dentro dos 60 dias. A partir do momento que você não ajuize essa ação, ou seja, não entre com o inventário nesses 60 dias, o que acontece? Quando você entrar e for pagar esse imposto de transmissão, você vai ter uma multa de 10% em cima desse imposto. Então, se o imóvel vale 500 mil, você iria pagar 25 mil, você vai ter uma multa de 10% em cima desses 25 mil, ou seja, R$2.500. Você vai, ao invés de pagar 25 mil, você vai pagar 27.500. Então, por isso, ele diz o seguinte, os inventários têm que ser dada entrada em 60 dias. Essa é a realidade. Essa multa, porque às vezes as pessoas não entendem a multa, eu tenho patrimônio, meu patrimônio a ser inventariado é R$200 mil ou 2 milhões, então eu vou pagar uma multa em cima dos 2 milhões. Não, você vai pagar uma multa em cima do imposto de transmissão. Até isso, o Estado foi delicado, até essa lei foi delicada, né? A multa é para ele, né? Então, se você não pagar em dia o Estado, você tem uma multa para pagar ao Estado, quer dizer, de 10%. Doutor Jorge, já que a gente está no assunto de inventário, deixa eu um passo além, porque eu ouço muito das pessoas. Eu falo, não, abri o inventário e não fiz nada. Ou seja, ela deu início ao inventário, pagou o imposto e não mexeu mais nisso. Quando ela for efetivar realmente, né, o que tiver, ou de partilha, ou o que quer que seja, tem mais alguma coisa que ela tenha que pagar, multa, alguma coisa? Não, bastou abrir, Isso. pagou aquele TBI, e aí ela pode levar uma vida para poder terminar o inventário? Olha, a multa que se paga é em cima do imposto. Se você abrir
você pode, a fazenda pode não ter terminado, não fez avaliação ainda qual é o imposto. Então, você não pagou o imposto, vamos supor, mas você deu entrada nos 60 dias, está ajuizada a ação ou está em cartório, foi um inventário consensual, é da data, não do pagamento do imposto, sim da entrada da ação. Se ainda não foi te cobrado, bom, a partir do momento que está determinado que o imposto é X, aí você vai ter o prazo para pagar. Sim, o que eu estou falando é o depois disso. A pessoa deu entrada, Não. foi calculado o imposto, ela pagou o imposto e nada fez. Não tem como. Para ela pagar o imposto, ela tem que ter dado entrada no inventário. Não. Ele vai correr. O que eu digo assim, esse correr do processo, né? Se vai demorar, o que fosse, ela vai... Não vai ter mais nada para pagar. Não vai ter mais nada para pagar, mas pode ficar parado porque houve necessidade de alguma documentação de um dos herdeiros. Pode. Esse herdeiro não se manifestou, os outros herdeiros não cobraram, então o processo está lá aberto, com imposto pago. Isso. E existem dois tipos de inventário, né? Um inventário que hoje é o inventário quando você tem consensual entre as partes, você faz isso em cartório, se agiliza, você entrou, daqui a pouco você está pagando o imposto. Às vezes você não tem o dinheiro para pagar o imposto, você teve herança, mas essa herança não é líquida. Então você não tem o dinheiro, então você pode pleitear junto à fazenda, dividir aquilo. Geralmente é autorizado, salvo engano, até 60 vezes. Mas também o inventário vai andar e vai ser terminado após o pagamento do imposto. Já no judiciário, quando é litígio, o imposto não vem como carro-chefe. Você entra, depois de você entrar, você faz as primeiras declarações, que é onde você vai colocar quem são os herdeiros, vai colocar quais são, o que está sendo herdado. Isso volta para o juiz, às vezes, de repente, o juiz manda para a fazenda. Quando foi para a fazenda, a avaliação aí demora, como briga, né? A justiça demora um pouco mais. Mas essa demora, depois de você ter pago o imposto, não vai implicar em você ter mais nenhuma despesa relativa a isso. Não tem nenhuma. Só para dar uma coisa, a Rosa falou em ITBI. ITBI é um imposto de compra e venda, né? Eu compro e vendo. Aí é o imposto devido, devido. Quem compra o imóvel paga o ITBI. Aí é cerca de 2,5%. Esse de transmissão se chama ITDC. Ah, tá. Tá? É porque, como o senhor falou, imposto de transmissão, o que a gente está acostumado a ouvir é o ITBI. Entendi. Muito bem. Bons esclarecimentos, doutor Jorge. Agora vamos mudar de assunto. Vamos mudar. Sair de inventário. Vamos para, de novo, a questão mais comum que a gente tem aqui. Meus 2 filhos não querem ir para a casa do pai, segundo a mãe, né? Dizem que a mulher dele não os trata bem. Penso em não mandá-los mais, uma vez que eles não são obrigados a conviver com ela. Posso fazer isso? Não pode não, né? Não pode, não deve. A partir do momento que se faça isso, vai estar dando argumentos para um processo, principalmente de execução da sentença. O que é execução da sentença ou do acordo? Foi feito um acordo, tem uma sentença que a convivência é assim assado, não está sendo cumprido, aí vai o pai, entra na justiça, dizendo que não está sendo cumprido. Isso já enfraquece as razões do outro lado. Por que não está sendo? Tem um problema da mãe? Por que não procurou a justiça? Para discutir isso ao invés de você tomar uma medida, é como se fosse uma medida cautelar, né? Eu vou impedir que meus filhos estejam convivendo com o pai porque não tem bom relacionamento com a mulher do pai. Isso aí não é motivo para não se relacionar. Não é motivo para o pai deixar de ver e os filhos, da mesma forma, deixar de ver o pai. Eu acho que a maneira mais sensata, em primeiro lugar, que nós temos que fazer quando tem uma coisa já resolvida, isso aí já está resolvido, já tem uma convivência, certamente já tem a guarda, que se é nova de um tempinho para cá, uns 3, 4, 5 anos, deve ser compartilhada. Então, tem que examinar claramente essa questão. E o que é examinar claramente essa questão? Chamar a senhora, chamar o pai para conversar. Olha, o que está vendo? Será que
é uma coisa, será que está vendo isso mesmo? Como nós podemos ajeitar de forma diferente? Podemos fazer uma transição? Podemos, eu estou falando o que acontece na vida, podemos ter mais cuidado no relacionamento, ou então tirar um pouco de pernoite, fazer uma modificação, você conversar com ela para ter uma tolerância, se for isso, uma tolerância maior com as crianças, e conversar com as crianças, não sei, tem várias coisas que se podem fazer para evitar o mal maior que é a justiça. Não estou defendendo contra o meu ganha-pão, não, mas estou defendendo a razão. A razão nada mais é do que você tentar, de todas as formas, dar o melhor para as crianças. Não é o princípio do melhor interesse das crianças? E o melhor interesse da criança é não ter esse conflito de ver os pais brigarem por algo que talvez não precisasse brigar. Se não resolver dessa forma, a senhora, por favor, não deixe dos seus, não impeça dos seus filhos estarem com o pai. Não. Aí, se não resolver, a senhora vai ter que entrar na justiça para mostrar que aquela convivência está incorreta porque está causando determinados danos a seus filhos. E provar. Não adianta falar ou sentir, porque nós podemos, não estou falando que é o caso da senhora, mas em muitos casos isso são relações mal resolvidas. Essas relações, então, aparecer uma pessoa diferente na vida de outra e começa a ter uma complicação. Isso, a mãe geralmente fala o seguinte: meu filho não vai ser criado por outra pessoa quando não estiver comigo, ou por outra mãe. Nada mais simples do que um filho, se está os pais separados, ele ter madrasta e padrasto. Nada mais realista do que isso. Não, nada mais realista as pessoas que não têm, que se separaram por algum motivo, cada uma vai procurar a sua vida. E se eles têm filhos, os filhos vão ter que conviver com aquilo que eles procuraram de ambos os lados. Então, nada mais simples do que entender isso, que é uma dinâmica diferente, é uma situação diferente. Padrasto e madrasta pode ser bodrasto, né? Pode ser bodrasta, ou pode ser madrasta e padrasto. Pode ser isso. Isso vai se ver no dia a dia. Então, primeiro pensar nesse lado, se não pode ter alguma situação dessa. E se não tiver, se for realmente uma situação complicada na relação deles, dos seus filhos com ela, tentar resolver com o pai deles, conversar. Se não der, evidentemente, entrar na justiça com bagagem, com provas, com substância, porque aí vai para um estudo psicológico e social para ver se é isso mesmo, se não é. Às vezes é perda de tempo, mas o conselho para o momento é o seguinte: não impeça seus filhos de visitar, de estar convivendo com o pai. Se isso está decidido, porque senão vai dar margem a que ele entre executando, isso pode dar até uma perda de guarda. Estou falando que vai dar. Pode dar. Muito bem, vamos continuar no assunto, doutor Jorge. Na guarda compartilhada, o senhor até falou sobre isso no primeiro bloco, né? Sou obrigada a aceitar a proposta do MP no caso da residência alternada? Não, não é obrigado a aceitar. Como é que você faz eu estou imaginando aqui uma audiência. Uma audiência que levou para lá reclamos de um lado e reclamos de outro. O juiz vai abrir a audiência, geralmente, os juízes abrem falando o seguinte: olha, vamos tentar aqui uma composição para que não precise ter, que eu tenha que julgar uma coisa que eu não gostaria. Que, na verdade, o juiz não quer se meter nisso. É uma coisa que as pessoas podem decidir. Então, geralmente, aparece uma proposta da guarda. Geralmente, o Ministério Público, o juiz, fala o seguinte: olha, a guarda ela é compartilhada, eu não tenho que discutir isso, a não ser que me prove aqui que não possa ter. Como é que é a convivência? Então, a proposta que vai ser apresentada hoje aqui em Friburgo, garanto, vai ser dessa alternada.
uma semana com cada um, ou às vezes menos, vai discutir a realidade ali. As partes não são obrigadas a aceitar. Mas tem que ter em mente o seguinte: quando o Ministério Público oferece essa proposta, porque ele analisou o caso, vê o seguinte: olha, ele está pensando nas crianças, não está pensando na senhora nem no senhor. Se ele está mostrando essa proposta, que é a mais viável para a melhor formação e o melhor interesse da criança. O juiz, ao concordar com isso, se ele está oferecendo a possibilidade de um acordo ali na audiência, que deve ter sido isso, e para a senhora estar falando, ou pedir uma suspensão do processo para pensar, ou para fazer um acordo diferente, o juiz atendeu, ou então vai para a sentença porque a senhora já não aceitou. Então, vai lá para fazer os memoriais, depois vai para a sentença. A senhora não é obrigada a aceitar, mas quando é colocado, imagina, numa audiência, o Ministério Público coloca isso, o juiz dá conselhos no sentido de dizer, olha, essa é a melhor, porque eles analisaram o caso, possivelmente já houve o estudo social e está dizendo que tem que ser dessa maneira, pode ser dessa maneira, porque hoje o estudo social já está botando isso também, uma guarda compartilhada com alternância de residência, né, de convivência, esse negócio todo. Dificilmente não vai ser decidido em sentença isso. Então, o ideal é que, numa audiência dessa, se faça acordos, se não vai ser 5 dias, vai ser 4, se quem vai fazer isso vai ser você, vai ser aquilo, porque o juiz está lá, ó. Pô, que beleza, o Ministério Público homologou, acabou. Quando existe essa discussão e ali não se decide, ela vai ser decidida. Se não tiver um fato novo, se não tiver uma situação nova que mostre que não possa ser desse jeito, dificilmente não vai ser decidido em sentença isso. Então, a senhora pode discordar da proposta, mas tem que dizer quais são os motivos. E esses motivos não podem ser mais aqueles motivos que se tornam banais e que são históricos, né? Que eu já relatei aqui. Ele não cuida como eu, ele não vai dar o remédio na hora certa, o banho na hora certa, não vai estudar com a criança, ele não tem o cuidado. Tem que ter. A senhora vai exercer uma fiscalização, como ele vai exercer da senhora? Não é a justiça que vai exercer, porque a justiça nem sabe o que vai se passar. Vocês que vão ter que dizer à justiça caso exista coisas contrárias àquilo que foi decidido. Então, é muito mais fácil se adequar a uma vida nova que vai ser proveitosa para as crianças do que a senhora, de repente, falar o seguinte: eu não concordo, porque juiz e Ministério Público não vão dar uma proposta dessa, preste atenção, se eles acharem que existe um risco para a criança e que essa não é a forma mais adequada de se resolver o problema. Então, não pode ser impeditivo dessa realização da guarda dessa maneira algo banal. Tem que ser algo muito contundente. E se a senhora não tem algo trágico, muito contundente, eu acho que dificilmente, mesmo a senhora não aceitando, é o que vai ser decidido. Muito bem, doutor Jorge, vamos a mais uma pergunta antes da gente encerrar esse segundo bloco, que é a seguinte: meu marido faleceu e os filhos dele não aceitam os meus direitos. Mostrei a eles a declaração de união estável que temos a partir de 2006 e eles me disseram que o advogado deles disse que não tem validade. Será que foi advogado mesmo? É. Advogado dificilmente vai falar isso, né? Mesmo aquele que não seja especialista no caso, é a mesma coisa que você for a um médico que não seja cardiologista, sua pressão está alta, você toma remédio, e ele fala o seguinte: não, o remédio você pode deixar de tomar, o problema não é esse. Acho difícil. Então, acho que um advogado, mesmo não sendo especialista na área do direito de família, vai falar uma coisa dessa, né? Porque a união estável, existe hoje uma coisa chamada declaração pública de união estável. Você já está dizendo que tem.
faleceu, a senhora estava com ele. Não tem outra historinha. A não ser que a senhora tenha a declaração de união estável e já não vive mais com ele, tenha construído outra família, constituído, ou é como se a senhora tivesse casado. Separou, 20 anos que não vê, mas já tem filhos com outro. Aí vamos estudar caso a caso. No caso que a senhora está me perguntando, eu acho que o seu direito aí de herança é o seguinte. Em primeiro lugar, esquece a herança. A senhora é meeira daquilo que foi construído. Vocês têm um período que conviveram, um período de união estável, e nesse período de união estável vocês construíram, compraram o A, B e C. Esse A, B e C é dividido pelos dois igualmente. Então a senhora é meeira. Como foi ele que faleceu, os outros 50% vão para a herança. O seu não. Não vai ser feito a inventariância daquilo de quem está vivo. Não, só da parte do falecido. Nessa parte do falecido, por a senhora ter, a não ser que tenha colocado outro, o regime da união, da comunhão parcial de bens, a senhora é herdeira também. A senhora vai concorrer, ou seja, a senhora vai ter direito a uma parte, são 3 filhos, então aquela parte que sobrou vai dividir por 4. Os 3 filhos mais a senhora. E a senhora vai ter ainda 50% que é seu, aquilo é intocável. Aquilo quem é herdeiro são os filhos da senhora, se a senhora tiver, não os filhos dele. Entendeu? Então, por isso que eu digo, eu acho que qualquer advogado, qualquer colega, mesmo não sendo especialista na área, sabe que é dessa maneira, né? A não ser que tenha outras questões aí que eu desconheço. Estou respondendo pela pergunta. A senhora é meeira, a senhora tem lá 50% do que foi construído entre os dois, e a senhora é herdeira, concorrendo com quantos filhos ele tiver. É isso. Muito bem. Doutor Jorge, a gente vai terminar agora o segundo bloco e voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa, o Direito em Família. Até já. Vou botar água para vocês. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, esses alimentos chegaram no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, mais da metade dos brasileiros não tem alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Eu agradeço a Deus e oro por vocês. Doe agora, lbv.org. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Vamos continuar respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 99235-5431. Doutor Jorge, minha ex-namorada entrou na justiça querendo direito a meu apartamento, dizendo que vivia comigo. Ela disse que fez muita obra no imóvel, coisa inverídica, pois quando comprei não a conhecia e nunca fiz obra. Estou com a audiência marcada. Ela pode ganhar? Se for exatamente isso que ele falou, né? Essa é uma pergunta difícil, né? Ela, naturalmente, ela deve estar dizendo que tem uma união estável. E se não foi comprado, ela pode ter duas vertentes. Se ela está dizendo que tem direito, ela pode dizer o seguinte, que quando comprou estava com você. Isso ele prova facilmente, eu acho. Isso você vai provar facilmente. E a questão da obra, se ela é seu imóvel, mas se houve obra durante esse tempo, se for na questão da união estável, aí, evidentemente, ela tem que ser indenizada supostamente por 50% do que gastou. A menos que ele tenha gasto a mesma quantia com outras obras, ou não? Não, não. Se o imóvel não é dos dois e os dois moram juntos numa relação de união estável, qualquer obra que é feita pertence aos dois, independente de quem seja o imóvel. Tem que provar que fez a obra. Quando é união estável, você não vai provar o quanto você gastou, porque é união estável. O que se presume?
é que o esforço foi comum, independente do que cada um deu. Não é sociedade de fato, né? Como você abriu uma quitanda, um entrou com 20%, outro entrou com 80%. Aí, na venda da quitanda, um vai ter direito a 20%, outro 70%. Não é isso. É 50% porque comprovou a união estável. Ele diz aí que não tem união estável? Não, ele coloca ela como ex-namorada. Bom, é uma discussão hoje que pode até alguns cartórios já fazem, inclusive, um documento declaratório de namoro qualificado. Nada mais é o namoro qualificado do que o namoro que se tem há muito tempo. O casal está junto há 10 anos, final de semana um dorme na casa do outro, dorme na casa do outro, isso é normal. Ah, mas encontraram lá um sapato meu na casa. Claro, se dorme, se tem essa intimidade, só que talvez isso não represente a vontade ou a decisão de se formar família. Se não existe essa situação, existe uma coisa chamada um namoro qualificado. Você está chamando ela de minha ex-namorada. Como ela está se afirmando no processo? Será que ela não está combatendo isso? Bom, vamos para a sua pergunta clara. O imóvel eu comprei antes, aí vai depender de ser namoro qualificado ou união estável, o imóvel é seu, e não houve obra nenhuma. Se você comprou antes e não houve obra nenhuma, ela não vai ter nada. Se você comprou antes e houve obra e ela tinha uma união estável com você, essa obra, 50%, ela tem direito à indenização. Se você comprou antes e foi feito obra depois, mas ela não morava com você, era um namoro qualificado, ela tinha a casa dela, você tinha a sua casa, fizeram obra lá, e ela disse que te ajudou, ela vai ter que provar o quê? Ah, você fez uma reforma do banheiro e da cozinha. São namorados, ela mora na casa dela, você mora na sua. Mas aquilo ali ela está dizendo que tem direito porque ela fez. Então, passa a ser uma sociedade de fato. Passa a ser uma comprovação daquilo que se gastou, através de notas, através do pedreiro, do construtor, etc, etc. Quem é que fez, quem é que tratou, quem estava junto, quem não estava. Tudo isso, vão ser várias provas reunidas. Aí vai se ter que demonstrar, ela vai ter que demonstrar, se for no caso de namoro, o que ela gastou. A obra custou 100 mil, eu botei 30 mil. Então, prova através de material de obra, através de pedreiro, essas coisas. Aí, realmente, ela vai ter que ser indenizada naquilo que ela gastou. É a sociedade de fato. Se uma discussão antes dessa é ver se é namoro, como você está dizendo, ou possivelmente, que eu estou imaginando, não estou dizendo que ela está dizendo isso, não. Imaginando que ela está dizendo que é união estável. Mesmo sem ter sido reconhecida, feito o documento. Isso vai ser através de provas. Né? Então, a regra é simples para entender. União estável comprovada, foi comprovada a união estável, e o imóvel é seu, ou seja, você tinha ele antes de configurar a união estável, é só seu. Ah, fez obra, a obra do banheiro e da cozinha, vai ser indenizado de 50% do valor, independente de qualquer tipo de prova. É o esforço comum. Segunda hipótese, tem um namoro qualificado. Esse namoro qualificado, o imóvel é seu, ela tem a residência dela, mora com os pais, mora sozinho, o que for, com amiga. E você fez reforma na sua casa. E nessa reforma ela diz que ajudou. Ela vai ter que provar quanto ela gastou para ajudar. Se não provar, não leva nada. Se provar, vai levar relativo àquilo que ela ajudou. Muito bem. Doutor Jorge, meu filho de 22 anos ainda recebe minha pensão. O que devo fazer para não precisar pagar mais? Entrar com ação de exoneração. Uma pensão alimentícia decidida judicialmente, ela, para parar de existir, você tem que entrar na justiça para
pedir para parar de existir. Isso se chama exoneração de alimentos. Existem algumas regras básicas. A pessoa, o menor, tem direito a ter a pensão até os 18 anos de idade. Isso é obrigação. A partir daí, ele tem que estar estudando, entrando numa universidade, fazendo universidade, para que o senhor tenha, pela situação de solidariedade familiar, continuar pagando a pensão. Pode ser a mesma, pode ser outra pensão, porque também ele, a partir dos 18 anos, vai poder trabalhar e pode fazer um curso que igualmente possa trabalhar para ajudar. O senhor pode dar uma pensão, vamos chamar de complemento. Vamos supor que seja uma faculdade pública. Se for a faculdade pública com turno definido, vamos dizer assim, né, evidentemente, o senhor pode entrar para fazer uma redução de pensão. E provar nessa redução de pensão que o senhor pagava R$1.000, não precisa e não pode pagar mais, porque ele está numa universidade pública e na universidade pública o que ele tem mais gasto é o seguinte, é deslocamento de ônibus, é comida lá, é livros. Então, como ele pode trabalhar, você pode reduzir a pensão também dele. Isso é possível. Exonerar não vai conseguir, porque ele ainda está em formação. Então, esse é o motivo de, aos 22 anos, como você perguntou, uma pessoa ter pensão. Se ele tem, até os 22 anos de idade, a pensão, recebe, não estuda, não trabalha, não faz nada, ou até trabalha e continua recebendo a pensão, a única coisa que o senhor tem que fazer é entrar com ação de exoneração. Na ação de exoneração, o senhor vai dizer o porquê o senhor quer exonerar. Olha, meu filho já completou 18 anos, há 4 anos, vamos supor, ele está trabalhando, mas ainda recebe pensão, ele não estuda mais, eu não estou podendo mais, possibilidade é uma coisa, necessidade é outra e obrigação é outra. Né? Não se tem a obrigação depois dos 18 anos, a não ser que ela seja comprovada. Então, certamente, o senhor vai ser exonerado. Então, amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã. Não, não é assim, o senhor vai entrar com a ação. O juiz vai pegar aquilo ali, vai mandar para ele vai responder aquilo que o senhor falou. Que ele até trabalha, mas não estuda mais, etc, etc, etc. Volta para o juiz, aí possivelmente tem uma audiência e o senhor vai ser exonerado. Muitas das vezes o juiz, como não existe provas contundentes do outro lado, que contradizem aquilo que o senhor está falando, o juiz já decide. Isso também é possível. Mas é essa a questão. Com 22 anos, ninguém tem mais direito de receber pensão, a não ser que ele seja incapacitado relativa ou de todas as formas, a não ser que ele esteja estudando, senão, do contrário, e mesmo assim, esse estudando ele vai ter direito, mas pode ser reduzido, né? Do caso contrário, se ele estiver trabalhando ou não trabalhando e não está estudando, o senhor tem direito à exoneração, certamente vai ser conseguido. Só não fique desesperado que nada na justiça se resolve de domingo para segunda ou de segunda para terça. Demora um pouco. Mas se o senhor não entrar agora para fazer isso, ele vai estar com 80 anos de idade, o senhor bem ainda lá com seus 110, 105, pagando pensão para ele. Enquanto não entrar com a ação de exoneração, o senhor tem a obrigação. Ao não pagar, o senhor pode vir a ser preso. Tem que prestar atenção nisso, né? Doutor Jorge, a próxima pergunta tem a ver com união estável. Estou me separando de um relacionamento de 10 anos. Quais as provas que devo ter para provar a união estável? Não tenho a declaração. Sabe que a união estável é o processo, para mim, né? Eu acho que boa parte do pessoal do judiciário também acha isso. Mais difícil que existe. Por isso, de um tempo para cá, é possível a questão da declaração pública de união estável. Que isso é um documento como se fosse a certidão de casamento. Uhum. Que provas nós vamos ter? Todas. Para você comprovar sua união estável, caso
do outro lado esteja negando, ou não está negando, mas está negando o período, você bota 15 anos e está dizendo que tem 6. Porque se fica se pensando, não, nesse tempo eu comprei isso, comprei aquilo, se provar que é nesse tempo eu vou ter que dividir com ela. Então, em primeiro lugar, você tem que mostrar que estava com ele, que seja pública a sua família, a sua relação, que todos saibam, que todos confundam vocês como um casal que está casado. Né? Eu moro no 404, o vizinho de 403 tem que saber, poxa, olha, a vida inteira eu conheci eles morando. É o cara do açougue, é o cara do armazém, é uma conta bancária, é um plano de saúde. Essa situação de dependência é o trabalhar junto no mesmo lugar, tudo são provas que vão ser reunidas. E são provas testemunhais. Né? Pessoas que possam testemunhar, geralmente é muito bom botar pessoas que sejam do relacionamento dos dois. Não, estou sabendo que eles eram casados, não são, não? Porque você, quando tem um relacionamento com uma pessoa, você não bota na sua porta é o seguinte, é casado ou tem união estável, né? A pessoa não sabe, sabe que você forma um casal com outra pessoa. Então, essas provas são contundentes. Porque, ao ser contundente essas provas, você saiba que se houver uma divergência de data ou então de negação de união estável, ele vai ter que ter provas contundentes do outro lado para dizer não. Isso não é verdade. Igualmente, ele vai levar pessoas para dizer o seguinte, eles nunca viveram juntos. Eles tinham um relacionamento, saíam, iam a um restaurante, isso durante algum tempo, mas nunca viveram juntos. Vai ter que pessoas para dizer isso. Vai ter que negar tudo aquilo que você, às vezes, vivenciou com ele. É uma paulada, às vezes, né? Uma pessoa negar que não teve um negócio que sempre teve, mas essas são as dificuldades da união estável. Então, é você mostrar de forma subjetiva a objetividade da formação de sua família com ele. Você formou família, não basta, eu tenho 3 filhos com ele. Isso não prova, gente. Isso prova a obrigação dele em sustentar os filhos. Não prova que você tenha tido os filhos e morava com ele, tinha uma união estável. Ajuda, claro. Se eu tenho 3 filhos, eu vou botar lá. Vou botar os padrinhos, que às vezes é uma escolha comum dos pais para dizer o seguinte, eles eram ou não eram marido e mulher? Então, para você ver a dificuldade da união estável, que tem provas e contraprovas, né? Aquele que quer provar tem essa dificuldade. O que não quer provar tem mais facilidade, se não tiver provas concretas, de desfazer aquelas. Então, com a pergunta da senhora, é sempre bom ficar sabendo. Olha, a questão da união estável, sempre é bom atravessar a rua, ir no cartório, pegar um advogado, você não vai gastar muito pouco. Faz uma declaração, porque a mania que existe, as pessoas falam o seguinte, poxa, nós nos amamos tanto. Precisa de papel, né? Mas isso é a regra. Mas isso parece uma ofensa. Na hora de casar, não casa. Não tem um papel. Muitos querem religioso, também vai lá, faz o papel do religioso, faz o papel no civil. Não teve isso. Está comprovando para a sociedade. Agora, na união estável, estão querendo rebaixar a instituição familiar, que é a união estável. Você está me cobrando isso? Eu te amo, meu amor. Que coisa. É lindo o nosso relacionamento. Não, mas tudo bem, então vamos botar ele no papel e vamos botar umas rosinhas, perfumar ele bonitinho e pendurar numa parede. Mas é uma segurança para o casal, para que não tenha que vir a sofrer isso que, de repente, a senhora está sofrendo. Tá? É isso. União estável é prova. Se a senhora não tem uma declaração de união estável, a senhora vai ter que provar através de tudo isso que eu falei e mais outras coisas que eu esqueci. E que durante o programa eu vou falando... No próximo, doutor Jorge. No próximo programa, tá vendo? No próximo eu vou falando, as pessoas vão se adequando mais a essa realidade. Muito bem, doutor Jorge. Então a gente encerra esse programa. Voltamos em breve com um novo O Direito em Família. Até lá. Um abraço a vocês.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.